Fala rapaziada do Pó de Praça, aqui é o Enzo, a gente vai falar um pouco sobre a Guerra Fria e comigo tá o Guilherme, Murilo, Rian e Sérgio. E a gente vem aqui trocar uma ideia sobre a Guerra Fria, mas antes de tudo, antes da própria Guerra Fria, eu acho importante a gente saber o que estava acontecendo no mundo naquele tempo, né? Então, basicamente, após a derrota da Alemanha nazista, no final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela invade Berlim. E após muita conversa entre os aliados e a União Soviética, é decidido que a Alemanha será dividida entre as 4 grandes nações, que é a França, a Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos e, por parte da União Soviética, ela inteira. Mas, mais especificamente, a capital, Berlim, ela também seria dividida entre essas 4 potências. 5 potências mais a União Soviética. Mas, logo após, os dois países, os Estados Unidos e a União Soviética, elas vão dividir a capital só para elas. E em 1961, sem aviso prévio, sem nada, a União Soviética do nada decide construir um famoso Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha, a capital da Alemanha, Berlim, na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental. E ele só foi ser destruído em 89. Mas o mundo naquele tempo estava um mundo bipolar, estava muito afastado entre eles. Estava uma guerra política e ideológica muito grande entre o capitalismo e o socialismo. Eu não entendo muito desses assuntos, para ser honesto, mas alguém daqui tem uma noção básica do capitalismo? O capitalismo, mais ou menos, ele foi a substituição do feudalismo, que ele veio entre o século XIV e XV, se eu não me engano. E o lucro principal, o objetivo principal é o lucro. E, tipo, é um sistema econômico que, como é que eu posso dizer, é dividido como se fosse uma pirâmide. Tem quem vai trabalhar mais e vai receber pouco, e vai subindo. E tem um fodão aqui em cima, e aí assim vai indo, porque o bagulho geral é tu acumular riqueza. É mais ou menos isso. Tá, e tem o capitalismo, que é o que eu acabei de falar, mas tem um outro, que é o socialismo. E eu genuinamente não tenho a menor ideia como é que isso funciona. Alguns de vocês têm uma ideia básica de como é que ele é? Bem, o socialismo era mais como se fosse uma fase de transição, né? Que a intenção era começar o socialismo para depois ir para o comunismo. Que o socialismo é uma filosofia que tem a ver com a propriedade pública, que ao invés de mirar os grandes lucros, ele estaria mais focado numa igualdade. Por exemplo, o Estado pegaria esses luxos ou coisas que só alguns podem ter, né? E iria ficar não sobre posse, mas sobre controle deles. E distribuiria basicamente para todos o bem comum. Basicamente é uma merda esse teoria. Todo mundo igual, do que adianta tu trabalhar tanto para ganhar a mesma coisa do que quem mal trabalha? Tá, mas assim, eu tava dando uma estudada antes de começar, porque eu não tinha ideia nenhuma como é que esse assunto funcionava, e tinha um tal de plano Marshall. Tu que aparentemente sabe o que é o capitalismo, tem uma noção básica do que é isso? Sim. O plano Marshall nada mais é que era um objetivo dos Estados Unidos, era reconstruir a economia dos países do continente europeu. E ele conseguiu, mas o real objetivo mesmo disso era impedir que o socialismo da URSS se espalhasse entre o continente ali. Aí com isso os Estados Unidos conseguiu mais comercialização na Europa e tem muito mais influência lá. Acho que tu é o que entende do socialismo dos 5 aqui, né? Tem alguma coisa parecida dentro desse plano? Tem alguma coisa parecida no socialismo? Eu deve ter visto que isso é como se fosse aquelas briguinhas de irmão que um faz, o outro quer fazer melhor. Ah, caralho. O plano Marshall surgiu em 1948 e em 1949 a União Soviética surge com a Comecon, que tem o mesmo objetivo. Só que
como os dois tinham o objetivo de reconstruir a Europa, surgiu uma divisão no meio dela, que entre o leste e o oeste, que consideram ou chamam de cortina de ferro. A cortina de ferro que é o que dividia o mundo ideologicamente, entre o socialismo e o capitalismo. Mas como é que eles tinham noção disso? Como é que os Estados Unidos tinham noção do que a União Soviética estava fazendo? Como é que era vice-versa? Eles tinham, como eu posso dizer, eles tinham um centro de inteligência, que é a Agência Central de Inteligência, que é a CIA, só que portuguesado, que nada mais é que, tipo, é o cabeça dos Estados Unidos, que ele pega informações internacionais e passa ou pro presidente ou pro gabinete. Então, tipo, é um grupo de investigação que vai investigar o resto ali pra eles terem uma noção do que está acontecendo no mundo. É parecido no socialismo? Claro. A União Soviética surgiu com a KGB em 1954, onde o objetivo é basicamente o mesmo, que é um serviço secreto, que é eu poder saber o que se passa dentro do território americano, sem acabar surgindo a ameaça de uma guerra. Basicamente, um copiado e... É uma merda isso. Não tem muito o que falar. Honestamente. Porra, é socialismo, cara. O socialismo em si. Não pode, vai. Mas tá, eu acho que vai muito. A gente tá falando da Guerra Fria, não do capitalismo como socialismo. A Guerra Fria vai muito além, aconteceu muita coisa, cara. Uma coisa que eu consigo citar agora que vem na cabeça, porra, a corrida armamentista. Cara, aquilo ali foi um dos eventos mais famosos da Guerra Fria. Que, tipo, eles eram a parte sangrenta, entre aspas, da Guerra Fria. Porque eles criavam as armas e pegavam os países que estavam em guerra, tipo, sei lá, o Vietnã. Eles pegavam as armas, eles entregavam, faziam um preço muito mais barato, um preço de custo muito mais baixo. Por exemplo, os Estados Unidos têm a arma M4. Vocês estão ligados na M4? Sim, strike. Eles pegaram a arma e, cara, tá aqui, se matem. Matem os caras ali. Tá aqui a arma, tá aqui canhão de guerra, tanque de guerra, tá tudo aqui. Faz o que você sabe fazer. E da parte da União Soviética, vendo isso, afinal, os caras só copiam, tem arma, na minha opinião, as armas mais famosas do mundo, que é a AK-47. As AKs no geral. Todas essas armas, elas foram criadas nessa corrida armamentista, com o objetivo de, o que tá fazendo eu vou fazer igual, só que melhor. Esse aqui tá fazendo eu vou fazer igual aqui também. E não, o único que vem na minha cabeça é a Guerra do Vietnã, mas eu sei que teve vários outros. Tipo, não tá vendo nenhum na minha cabeça, mas algum de vocês está ligado? Eu posso te citar a Guerra das Coreias, no caso, que foi a guerra que praticamente definiu como a Coreia é hoje, que é dividida entre o norte e o sul. Só que nem sempre ela foi dividida, que a Coreia ela era uma colônia japonesa. E depois da derrota do Japão, eles tiveram que liberar todas as colônias, tiveram que sair de lá. E aí a Coreia ficou como um país só, mas por conta de algumas negociações que aconteceram entre os concorrentes na ONU, uma metade ficou para os Estados Unidos e a outra para a União Soviética, no caso sul-americano e norte soviético. E aí acontece todo o confronto direto entre as Coreias. Falando na URSS, tem como o plano Marshall que os Estados Unidos fez, ele fez também o plano Colombo, que ele ajudou a se reconstruir os países do continente asiático, porque ele consegue mais influência e já aliados ali no meio. Tanto que a Rússia fica bem ali no meio, então se ele conseguir quem está em volta, é muito menos poder que a Rússia pode conseguir. Então ele fez o plano Colombo, que vem do Sri Lanka, que é a capital Colombo, por isso esse nome. Só para te provocar, a Rússia ou a União Soviética? E... Porra.
Vamos botar a União Soviética, mas eu conto como porque Moscou tá ali, então... Botando assim, eu gosto de chamar de Rússia. É pau no cu do socialista. Aí, e teve também, junto com a Operação Condor, que era quando a URSS queria invadir e dominar a América do Sul. Então, para não deixar fácil assim, os países, eu até anotei, que é o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile e o governo da Bolívia. Eles se juntaram junto com a ajuda dos Estados Unidos, para impedir que o socialismo se espalhasse, porque o socialismo ia vir armado e, porra, vou pegar essa merda aqui e não tem com vocês. E aí a CIA descobriu, viu o que eles iam, que a União Soviética ia fazer e ajudou eles. E aí, por isso a Operação Condor, que era afastar o comunismo junto com toda a aliança política militar entre a América do Sul. Ah, mas tipo assim, eu tô ligado que tu deu uma estudada, diferente de mim, e tu tá ligado como é que foi a crise dos mísseis de Cuba. Tem uma mínima noção disso aí? Porra, esse daí foi foda pra caramba, da minha direita ali. Cara, os mísseis de Cuba foi que teve uma revolução cubana. A Cuba foi transformada num país socialista. Bem na porra da América. Virou uma ilha socialista no meio de um mar capitalista. Do lado dos Estados Unidos foi tipo, what the fuck? Socialista no meio do capitalista? Pô, vai se fuder. E aí a América falou, não posso deixar assim. Então ela pegou cubanos exilados e treinou eles, armou e mandou eles pra Cuba, que foi a invasão na Baía dos Porcos. Mas não adiantou porra nenhuma, que a Cuba ganhou fácil. Só que a Cuba percebeu que não ia ficar por essa, que os Estados Unidos iam fazer mais alguma coisa. Então eles foram lá pedir ajuda pra Rússia. E aí, como os Estados Unidos tinha armamento nuclear tanto na Itália e na Turquia, a Rússia ela viu um bom jeito de conseguir deixar os Estados Unidos na merda. Falou, não, então eles pegaram e começaram a mandar uma bomba lá pra armar dentro de Cuba. Eles mandaram através de navio. E aí, só que tipo, isso aí era ultra secreto, não dava pra saber, então tipo, eles escondiam muito bem, passavam os navios, aí os Estados Unidos mandavam uns aviões pra investigar. Só que eles só conseguiam ver arma, tanque, nada de tão ofensivo, mas mal sabia eles que estavam pra vir. Aí teve um momento que passou esse avião dos Estados Unidos e eles conseguiram tirar uma foto. E lá no meio do mato, que tinha na base deles, tava cheio de bomba nuclear. E aí falaram, não, fudeu, porque aquelas bombas têm capacidade de, não para levar só ali na volta, como pra fora. Não, ia matar uma galera. Não, o geral. O principal alvo das bombas nucleares geralmente são as capitais. As capitais. Onde ficam os líderes. Sim, Washington ali nos Estados Unidos já era. E aí eles falaram, não, a gente não pode deixar assim. Então eles entraram, até que eles ativaram o DEFCON 2 pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido, estavam alerta. Então eles fizeram meio que uma quarentena, que é só para não dizer que é um bloqueio, porque o bloqueio costuma ser em guerra, para não deixar entrar e nem sair do país. Sim, que foi tanto a primeira vez que os Estados Unidos viu uma ameaça tão perto. Né? Sim, porque normalmente todas as guerras que os Estados Unidos participam, normalmente ele está aqui na América e é para lá, é muito longe. Então ele nunca tem, como ele tem os aliados, ele não tem o problema de ter que ir lá e se fuder junto. É a primeira vez que ele viu, tá aqui do meu lado, já era. Mosquei tomando na cara. E aí, então eles estavam bloqueando a passagem dos navios da URSS. E aí eles levaram isso como uma ameaça. Tipo, não, tu não vai deixar passar, eu tô você tá me ofendendo. Isso aqui é um pedido de guerra. Ele falou, não sei o que, não é pra passar porque é uma quarentena. Não tem o que falar. E aí eles falaram, não, então a gente tira a quarentena se vocês tirarem o armamento de Cuba. E Cuba sempre dizia, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é para a defesa nossa. Isso aqui não tem nada a ver com vocês. Eles falaram, não, então tá bom. Aí passou um dia que, se eu não me engano, foi Sábado Negro que ficou marcado. Que esse daí o mundo sentiu um quase poder. Sim. Que passou um avião dos Estados Unidos por cima da base de Cuba e ele foi derrubado. Morreu o piloto e tudo, e os Estados Unidos ficou putaço.
E eles falaram, não, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí eles começaram a ir pro mar procurar os submarinos da Rússia. E aí, só que eles não tinham a intenção de derrubar. Eles queriam fazer eles subir para cima da água para eles conseguirem registrar e ver tudo que estava ali dentro. Só que, tipo, a profundidade estava muito longe desses submarinos da URSS. Então, tipo, quando eles largaram os mísseis lá para baixo para subir o navio, o submarino, eles acharam que começou a guerra. E aí, só que os Estados Unidos não sabiam que dentro daquele submarino estava cheio de armamento nuclear. Então, tipo, para eles lançar aquele armamento, eles precisavam de 3 opiniões unânimes. Então, 2 dos soldados russos, eles aceitaram. Falaram, não, vamos explodir essa porra e já era. Sim. Só que teve um, que eu até anotei o nome, que é Vasily Arkhipov, que ele negou o que os outros aceitaram. Se ele tivesse aceitado, ia dar uma merda. Esse maluco aí salvou a humanidade. Eu até citaria isso, só que eu não lembrava o nome do cara, né? Porque é uns palavrão que eu não sei falar. Se não fosse ele, porra... Sim, provavelmente ia começar uma guerra nuclear. Sim, e aí com isso não teve. Só que aí, para parar com essa guerra, tanto o presidente dos Estados Unidos e o da Rússia, eles estavam se conversando e chegaram a um acordo. Que os Estados Unidos ia tirar as bombas da Itália e da Turquia, com a supervisão da ONU, para ver que estava, fechou, tirou, e o mesmo para tirar as de Cuba. E aí os Estados Unidos mandou um tratado para a Rússia e ficou esperando. E deu certo. Lá na URSS eles aceitaram em tirar as bombas e ficou por essa. Rússia? Tô falando 15 vezes Rússia. Nossa, vai ser só pra não encher o saco depois de lá. Não, é que Rússia não é a mesma coisa que o RMV. Caralho! Se fica lá, tá não. 15 vezes Rússia, Rússia, cara. Uma pergunta. É que pra falar o URSS... Não, essa sigla URSS quer dizer o quê? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, tá bom, obrigado. E uma curiosidade também é que, tipo, a distância da União Soviética para os Estados Unidos era, tipo, daqui de Pelotas até Jaguarão, pô. Pequenininho. Era, se eu não me engano, 82 quilômetros por aí. Mas ó, você tava falando dessa história aí, da Guerra de Cuba, das crises mísseis de Cuba. Cara, eu me lembrei da parada que eu acho mais legal dessa Guerra Fria toda, que é a corrida espacial. Ó, só pra vocês terem noção, como vocês são desinformados. Quem foi o primeiro a mandar qualquer coisa em órbita? Estados Unidos ou União Soviética? Não me lembro agora. Quero ver. Não faço Não O que foi tu acha, Murilão? Eu acho que nos Estados Unidos. Não foi a União Soviética que mandou a cadela? Exato. Oh, Olha como vocês são desinformados. Verdade. A cadela Laika, like. em 58, professor? 1958, ele acabou de cravar essa informação pra mim. 58. Produção ajudou um pouquinho. O dia e horário. Não, não quero. Foi mandada a Laika, que era uma cadela, que assim que ela voltou para a órbita no planeta Terra, acabou não aguentando a pressão e falecendo. E, cara, milhões e milhões e milhões de dólares foram gastos nessa disputinha de criança, para quem manda o bicho primeiro para a Lua, até que finalmente os Estados Unidos conseguem mandar um doidão lá. Quem é que quer ir? Ele vai e foi. Chegou lá, pisou e com isso fizeram os Estados Unidos ganhar a corrida espacial. O amigo pisou aonde? Na Lua, doidão. Eu achei que Ah, era então em só- Saturno. Tu só esqueceu uma coisa. Que antes do Neil Armstrong Eu não esqueci o chegar nome. na Lua, Hum. a União Soviética já tinha mandado um homem no Já, espaço, já. na órbita, que foi Yuri Gagarin. Voltou vivo ou ficou lá pelo espaço? Não, foi o primeiro ser humano a estar em órbita. Como é que é o nome do doido? Hã? Como é que é o nome do maluco? Yuri Gagarin. Ai, Yuri, que? Não vou falar de Yuri Yuri Gagarin. Tem muita gente que não acredita ainda nessa porra de... por sinal, homem pisando. vocês acham que essa parada aí é real ou é fake? De verdade, joga link comigo. Que o homem pisou na Lua. É real. Real. Não tem como não, sério. Quem não acredita é imbecil. Ou é socialista. Não vai ser quem será? E, tipo, tem uma guerra que está acontecendo neste exato momento, que é da Rússia e da Ucrânia, que tem um pouco a ver também com a Guerra Fria, por conta de
serem, tipo, um dos motivos foi porque a Ucrânia queria ingressar na OTAN, que é o serviço que o Rei explicou. Não é serviço, né? É tratado. Sim. E com medo de perder uma zona de influência, a Rússia quis invadir a Ucrânia e como é que eu posso dizer? Tá acontecendo Tá até rolando. agora. E Gente morrendo, e se eu tiroteio. não me engano, nos Bom. Estados Unidos, tipo, a diferença de poder é estrondosa, né? Que que tô? E aí com isso os Estados Unidos tá fornecendo armamentos, tanque, etc. Tipo, armamentos militares para apoiar a Ucrânia. E por conta dessa guerra também tá tendo alta na inflação mundial, né? Tipo, os custos das coisas estão aumentando, não só por causa disso, né? Mas também por causa disso. E de acordo com o G1, o número de mortos é de 240 mil e 8.500 civis. Porra, metade de Palácio. Inteira, morreu. Não, Isso. e só pra dizer também que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É um fato, só pra dizer assim, só pra jogar na Jogou cara na que... roda. Não, só dizer Estudou. Não, pra E dizer a- que o capitalismo é melhor que o socialismo, Como assim, pra provar, imbecil, estudei. é que praticamente todos os países estão na OTAN. E os que faziam parte do teu, depois que acabou o RSS, vieram pro meu, coincidentemente. E a outra, Tá, eu tenho cara de ser o Stalin. o Um Lenin. pouquinho. não vou mentir. Não, só pra jogar na cara assim, ó. Pra provar que ele sabe mesmo. Não, mas só uma curiosidade assim. O O segundo- socialismo não funciona mesmo. Só uma curiosidade pra ti que falou da guerra da Ucrânia, que segundo o próprio Vladimir Putin, o motivo deles estarem invadindo a Ucrânia é que, segundo ele, eles são o mesmo povo. sim, eles são do lado, né? E antigamente. Sim, porque eles eram da União Soviética. Exatamente. Claro, Faliu. A Rússia e a Ucrânia foi uma das últimas a Sim. se desanexar. Mas assim, a Guerra Fria foi um momento histórico na nossa história. Muitos relatos, muitos acontecimentos importantes que mostram que a gente tem que saber, querendo ou não. Isso é muito demonstrado em muitas coisas. Em filmes, em séries, em quadrinhos, em gibis, em jogos. Algum de vocês aqui tem alguma ideia de algum filme que possa saber? Murilo eu sei que tem cara de cult. Murilo tem cara que assiste filme. Ele gosta do mundo geek. Nós temos vários filmes sobre a Guerra Fria. Eu gostaria de citar principalmente o Boa Noite, Boa Sorte, filme de 2005, que é um filme que fala principalmente sobre a questão do macartismo na Guerra Fria. Vocês já ouviram falar sobre o filme? Não tenho a menor ideia. Eu ia falar. Cara dos Beatles aqui? Isso. Paul McCartney. O macartismo basicamente foi um período da Guerra Fria que foi marcado principalmente pela perseguição dos supostos socialistas que estavam pelo país, disfarçados de agentes. Daí, qualquer pessoa que fosse suspeita por qualquer ação que ela possa ter feito, ela podia ser denunciada para o governo. E essa pessoa seria colocada numa lista negra e acabaria sendo perseguida. O maluco nem fez nada, nem tem nada suspeito, mas eu te denunciei. Foda-se. Caralho. Sobre essa situação do macartismo, que foi conhecido também como uma temporada de caça às bruxas, que começou principalmente por conta da criação da bomba nuclear da União Soviética, que eles começaram a suspeitar que tinha um casal, que eu não me lembro o nome, de físicos que tinham revelado o segredo da bomba atômica para os soviéticos, e aí começaram a caçar os socialistas em solo americano. Caraca. Mas aí que tá. Esse filme, ele é bom ou ele é uma bosta? Seja honesto. Diz pra ele. Ou tu não viu também? Quer jogar assim? Eu vi uma parte do filme O que tu achou? e pela avaliação ele é um filme bom, ele é preto e branco, é mais antigo, mas ainda assim vale a pena ver, para quem estiver interessado na questão do macartismo. É um filme historicamente correto, ele retrata muito bem essa questão.
Vale a pena ver. É filme preto e branco, mas tem fala, ou não? É Sim. que nem Chaplin. Quem falou? Não, Tu voltou um pouco agora. Não, É, por Voltou pra pouco. Segunda Guerra. Não, pensa Guerra um pouquinho. Fria, não vou voltar muito chateado. Não, eu me esqueci Ô, do cara, bagulho de voltou. 2005. Voltou pra 40, né? Cara, eu tô bem pouquinho, relaxa. Eu me esqueci que é de 2005. Puta que pariu. Vou ver que nem o Chaplin. Ai, foda, olha isso, Essa mano. vez aí pegou. Bom, e para finalizar, Antes de tudo, Sérgio, por que Guerra Fria? Eu vi vocês falarem várias vezes Guerra Fria. Porque- Guerra Fria. basicamente porque não teve guerra. Foi um conflito em boa parte pacífico, não querendo contar a corrida armamentista, foi um conflito pacífico. Eles tentavam mostrar que cada um era melhor que o outro, na coisa espacial, em propaganda, nos esportes. Teve uma final de hóquei que o comentarista americano, que eu não vou me lembrar o nome, deixa bem claro que se não fosse a Guerra Fria, muito provavelmente os esportes não seriam o que eles eram hoje. Porque essa disputa de difamação e de glorificação de um outro país para o outro movimentou muito o esporte. O hockey ficou mundialmente conhecido por causa da final de algum ano que foi especificamente contra a União Soviética e os Estados Unidos. Cara, o mundo parou para ver aquilo ali. E ninguém se importava com o hockey naquele momento. O mundo inteiro parou para assistir. E foi nessa disputa que ficou claro que estava tendo algum conflito, tipo, que o clima tava uma merda, e que além disso mostrou a superioridade americana, porque os americanos acabaram vencendo. E esse é o sentido da Guerra Fria, não é um conflito de fato, tirando, óbvio, tem a guerra armamentista, tem a caça às bruxas, existe violência, mas não foi uma Guerras vias de fato. Não foi que nem a Segunda Guerra Não dá pra Mundial. chamar de confronto pacífico. Uma guerra psicológica. E as pessoas falam confronto pacífico, não foi. Foi uma guerra de poder. Isso. aí. Influência e poder. Perfeitamente. Eu vejo muita gente nas redes sociais, até em livros, falando que foi uma guerra pacífica, e na minha opinião não foi. Porque o tanto que eles financiaram, o tanto de, até mesmo atenção, que podia dar a qualquer momento que, no míssil de Cuba, cara, Foi pacífica só até ali, né? Porque sim. por isso aqui... apertava um botão ali errado, Se explodia tudo, morria todo mundo, irmão. É, A gente nem tava Foi aqui. Foi de americano. Foi de americano. Bom, basicamente esse aqui foi o nosso Americano. podcast. Americano. Se você assistiu isso aqui, gostou minimamente da nossa falação de bobagem, pô, considera se inscrever, deixar um like, qualquer coisa, E irmão. ativa o sininho. Ativa o sininho, compartilha. Pô, tua mãe, tua prima, teu tio, teu papagaio, irmão, me ajuda, tá? Me ajuda. Me ajuda, pelo Só amor eu. de Deus, eu quero 100 Eu vou inscritos. apanhar se eu não conseguir. Eu preciso desses inscritos, pelo amor de Deus. Um pão de cada dia depende disso. Bom, foi isso, rapaziada. Algum comentário final? Não? Perfeito, A então. gente pode... Não tem porquê. Vamos pra Falou, cima, rapaziada. Grêmio. Tamo junto. Tem massa.